Bom, e hoje o presidente Jair Bolsonaro chegou a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II. E ele foi recebido por centenas de apoiadores que usavam verde e amarelo em frente à residência do embaixador do Brasil. Bolsonaro fez um rápido discurso e voltou a falar em ganhar a eleição no primeiro turno. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! Tinha mais gente, a gente vai falar disso do que do comício do Lula, com certeza, Augusto. Falaremos disso daqui a pouquinho. E olha, o Bolsonaro já tinha falado em ganhar no primeiro turno no sábado, em Pernambuco. Ele participou da Marcha para Jesus em Garanhuns, terra do ex-presidente Lula. Nos últimos dias, Bolsonaro intensificou a agenda de campanha em várias regiões do Brasil. Olha a multidão em Garanhuns. E em Londrina, no Paraná, um comício também nessa semana rendeu imagens impressionantes. Você viu algum celular sendo roubado aí? Furtado? Não. E tinha um bocado ali sendo oferecido. O ministro do tapinha no rosto, ele vai censurar isso aí também, vai interditar essas imagens. Está proibido usar. Tem que proibir. E, nesta semana, o Bolsonaro discursa na ONU. Ele segue para Nova York depois do enterro da Rainha Elizabeth II. E a agenda internacional do presidente parece ter incomodado Lula, que afirmou o seguinte nas redes sociais: louvável Bolsonaro ir ao velório da rainha, mas ir fazer campanha, falar mal dos outros. Em vez de Bolsonaro ir para o velório da rainha, seria mais louvável se ele tivesse visitado parentes e órfãos das vítimas da Covid, se ele tivesse comprado as vacinas no tempo certo. Nossa, é de novo uma historinha velha, Constantino, mofada. Nossa, né, acho que ninguém cai mais nisso. Meu Deus. Não, Ana, me ajuda, Constantino, a lembrar. A gente começou a vacinar em janeiro. Vamos lembrar o seguinte, teve a questão do Congresso, quando o Congresso deu autorização, porque antes o Randolfo Rodrigues, que hoje faz a campanha do Lula, queria comprar a Covaxin mesmo sem aprovação da Anvisa. Depois, isso passou a ser um problema e tudo mais. Então, eles são muito cara de pau. Agora, o Lula esquece que havia uma pandemia. Não podia ter enterro coletivo com visitantes. Então, até isso, os caras são doidos. Agora, vamos lá. Tinha mais gente em Londres do que em Montes Claros com o Lula. O Lula não consegue mais levar gente nem no Nordeste, onde era o reduto dele, né? E isso está gerando inveja, recalque. É por isso que o companheiro que leva tapinha no rosto proíbe as imagens do 7 de setembro. É por isso que o presidente vai lá em Londres e vai um monte de gente querer vê-lo, ouvi-lo. E aí a reação do Lula é dizer, está usando o velório da rainha. Quem usou o velório da própria mulher para transferir culpa de crime, não foi o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não tem crime no currículo, ao contrário do Lula, né? Então, vamos com calma. Agora, vamos lá. Apareceu uma petista, viu, Lacombe? Uma petista lá para tentar criar uma arruaça, né? E foi presa, foi algemada. O destino de todo petista é cedo ou tarde acabar preso. Agora, vamos lá. Constantino, a gente tem... ido no funeral? A gente tem esse vídeo. Ela era além do PT, ela era da URSAL. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Ela estava com uma camiseta da URSAL. Vamos ver esse vídeo. Pessoal, chegou o pessoal do Lula aqui, na frente da residência do cônsul, onde está o Bolsonaro. E aí as polícias já grudaram elas ali, Pessoal do Lula aí, Aqui também eles não gostam de comunista, não. Algema nela, Foi algemada aí e vai pra cadeia. Olha lá, o Ursal, dá uma olhada aí,
dela. Queria fazer bagunça no meio do povo brasileiro pró-Bolsonaro. E os caras grudaram as duas aí, ó. Fazer ruaça aqui não. Ó, gema nelas, ó. Tchau, obrigado. Numa boa, Constantino, sem nenhum preconceito, se fosse uma menina de 16 anos de idade com uma camisa da Ursal, você vai lá, você dá o seu desconto, né? Mas não era nenhuma menina, né? Tava lá para quê? Não, isso é tudo muito triste. Tava lá para criar Mas assim, para confusão, fechar, né? Se o presidente... É só o que eles sabem fazer. Se o presidente não vai no funeral, ele é acusado de insensível, não sei o quê. Agora, se ele vai, é porque ele está fazendo palanque. Olha só. Em primeiro lugar, para um pária internacional, até que Bolsonaro está bem pop fora do Brasil. Em segundo lugar, era a casa do cônsul, era a embaixada brasileira, uma pequena multidão que já dá banho no público que o Lula tem conseguido levar para os lugares no Brasil, foi lá para ver o presidente e pedir para ele falar alguma coisa. Ele não está ali dentro da visita protocolar de funeral da rainha. Ele está ali na Casa do Brasil, dentro da Inglaterra, falando com brasileiros. Não tem nada demais, ele dá um recado político, ele fala da eleição, não tem nada demais. A turma que foi ali foi lá para ouvir isso. Então, de novo, eles estão tentando catar pelo em ovo e como não conseguem encontrar, desenham pelo. No fundo, o que eles estão conseguindo fazer, a oposição toda, é deixar na cara que sentiram, porque eles estão com inveja que o Bolsonaro é popular até em Londres. Augusto, e o que impressiona é que esse movimento de apoio do Jair Bolsonaro, ele é um movimento espontâneo. Não tem pão com mortadela, não tem ônibus pago. Daqui a pouco a gente vai ver uma manifestação que o Constantino citou de Montes Claros, lá em Minas Gerais, do Lula, e você vai ver quantas pessoas pagas havia no evento. E esse movimento, em Londres, né, não sei que tipo de mobilização houve, mas é algo muito espontâneo. Né? Como foi a manifestação, como foram as manifestações, né? Mais de uma, e todos de tamanho espetacular, do 7 de setembro. Ninguém convocou, não houve uma organização para isso, não. Não, o povo veio espontaneamente para Paulista, por exemplo, e se manifestou. Ana, é isso, né? A gente não vê ninguém ganhando vale transporte, ganhando R$50, lanche grátis, para estar ali apoiando junto ao presidente Bolsonaro. Então, é por isso que o TSE, /STF, /Randolph, sei lá mais quem, né, são todos unidos contra o presidente Bolsonaro, que nunca saiu das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo fala, porque por onde o presidente passa, ele carrega aí multidões, e são multidões orgânicas. Então, essas imagens do 7 de setembro... do Paraná, lá de Pernambuco, de Londres, essas imagens são um pesadelo, né? Como o presidente disse aí num debate presidencial, essa gente sonha com ele, né? Porque deve sonhar com ele, porque as imagens que ele promove, por onde ele passa, elas são um pesadelo. Ô Consta, então, como é que se explicam essas pesquisas que ainda apontam Lula com vantagem, se a gente não enxerga nele nenhuma capacidade de mobilização popular? Nenhuma. Né? O que acontece, afinal de contas? Então, de novo, Lacombe, você tem aquela história. Você pode confiar naquilo que te dizem e que erraram sempre no passado, ou você pode confiar nos seus olhos. O que nós estamos enxergando é algo muito impressionante, é um fenômeno que carece de explicação. Essa velha imprensa carcomida, podre, vendida, militante, não tem uma boa explicação para dar. A única coisa que eles vão conseguir falar é aquilo que danones estragados por aí repetem, é que você tem que imaginar que todos os eleitores possíveis e imaginários do Bolsonaro estão na rua. E já o Lula tem tanto eleitor, mas eles não aparecem em lugar nenhum, nem nas redes sociais, nem nas ruas. Essa tem que ser a explicação. Quer dizer, é ridículo. Né? Estão estão ultrapassando todos os limites do ridículo. Então, não dá. E está ficando por isso que eles tentam proibir as imagens, porque está ficando difícil insistir numa narrativa furada, visivelmente furada. Né? O Lula é o favoritíssimo, 40 e tantos % tem chance de ganhar no primeiro turno, hein? Quem é que acredita nisso? Se você confia na lisura da urna, né? Quem é que acredita nisso? Quem é que acha que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno? Então, de novo, nós estamos vivendo um negócio que o meu único medo lá, como eu já vi no chat também rapidamente ali gente perguntando,
me marcou ali, Constantino, você acha que podem fazer um golpe que nem com a Aécio e tudo? A gente não vai ser leviano e afirmar que houve aquilo que a gente não consegue provar. A gente vai ser sério e responsável e dizer, não dá para provar, porque não é auditável. É isso que a gente vai fazer. Mas foi estranho o que aconteceu em 2014. E aí a gente tem que mencionar com toda a humildade, né, sem alarmismo, que você já mencionou, o que aconteceu a Ana em 2020 nos Estados Unidos. Foi algo esquisito, foi algo que chamou a atenção de muita gente. Muita gente não acredita que foi limpa a eleição que levou à derrota do Trump. E nos Estados Unidos ficou por isso mesmo. A verdade é essa, nos Estados Unidos levaram. E, então, assim, a sensação que fica eles estão preparando toda uma narrativa, né, para levar na mão grande. Parece isso. O cheiro é esse. O Lula é favorito nas pesquisas que ninguém confia. Ninguém consegue ver nenhum lulista, nenhum eleitor do Lula por aí, nem na rua, nem na rede social. Os militantes disfarçados de jornalistas do PT vão lá e fazem enquete no seu quintal e levam surra da Bolsonaro com larga vantagem. E aí, de repente, o cara ganha nas urnas. De novo, eu não sei se vai acontecer, eu acho que não, porque se tiver fraude, eu acho que é muito mais pontual do que conseguir fraudar um sistema de maneira tão escancarada. Quero crer nisso, mas, Lacombe, de novo, está pintando que é isso que eles estão aí tentando meio que preparar, né, o terreno. E aí, de novo, resta combinar com o povo brasileiro e, claro, com as Forças Armadas, que estão de olho. Augusto, você fez um programa, né, agora sobre metodologias de pesquisa. Você conseguiu entender como é que funciona? Porque a gente tem tantos resultados diferentes. É muito doido, porque eu perguntei, né, como é que pesquisas realizadas no mesmo período podem dar resultados tão diferentes. Eles disseram que o problema era a metodologia, porque pode dar diferença dependendo da tua escolha. Pode fazer a presencial, como eles chamam, né? Você pega um lugar onde passa muita gente e você vai escolhendo alguém para entrevistar. Eu não sei como é que você seleciona pelo olhar, pessoas passando, eu acho complicado. Tem a pesquisa que é feita pela visita a casas, eu não sei também como se seleciona uma casa, não deu para entender, e tem a que se faz por telefone. Tudo bem, digamos que o problema está na metodologia. Então, por que alguma está errada? E por que não para de fazer? Se, por exemplo, por telefone não dá certo, então por que continuam telefonando? Deveria ser constante o erro. Não explicaram, enfim. Agora, para acreditar em pesquisa, você tende a achar que como está dizendo o Constantino, a torcida do Bolsonaro é uma torcida organizada, como um time de futebol, e que se movimenta pelo país. Né? Se ele está em Londrina, está lá a torcida organizada, é como time. Né? Não sei como é que eles conseguem chegar a lugares tão distantes com essa rapidez. Estão em Londres agora, se manifestando. Só assim dá para entender pesquisa. Porque, de novo, eu vi muita eleição. Em nenhuma, quem fez a maior manifestação ou comício perdeu. Nunca vi. Nunca vi. O Lula é tido pelos devotos da seita que ele lidera como o maior líder popular da história. Líder popular mobiliza a gente. Não tem... Já mobilizou. Agora, não consegue reunir mais que 5 mil. De novo, né? O Jânio Quadros dizia que para reunir 5 mil era só sentar no viaduto do chá e começar a bater numa lata. Você já para 5 mil. A gente tem imagens que tem outro ponto também, que o Lula ele não reúne 5 mil em lugar algum, na internet, ao vivo, em São Paulo, no Nordeste, no Sul. Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Não tem como nós simplesmente colocarmos as pesquisas como um norte no cenário político, sendo que o passado desses institutos de pesquisa, eu não sei nem se dá para falar institutos mais, né? O Augusto falou lojinhas de porcentagem, mas instituto não é. Sobre, não sei, né? Sobre esse amontoado aí de pesquisa, com o passado totalmente batendo cabeça nos resultados.
Aqui nos Estados Unidos, em 2016, todas as pesquisas deram Hillary Clinton, não era na margem de erro, era com 20 pontos na frente, 30 pontos na frente. O New York Times, 3, 4, 5 dias antes da eleição, deu quase 90% de chance. A única pesquisa que acertou em 2016 foi a do Los Angeles Times, mas o método foi o seguinte: eles pegaram eleitores independentes, porque aqui você se registra, né, democrata, republicano, ou então você é independente. E eles ligaram para as mesmas pessoas durante um período aí de 3, 4, 5 meses, e as pessoas que no começo não iam votar em ninguém, depois algumas foram para Hillary, no final, essas mesmas pessoas elas estavam com tendência de votar para o Donald Trump. E a única pesquisa que acertou foi essa, do Los Angeles Times, por incrível que pareça. Agora, a do Brasil, você olha, desde 2018, acho que até antes, os números são completamente estapafúrdios. Então, não tem como a gente agora, eles começarem a falar, não, sou negacionista, a palavra que eles adoram, porque nós não acreditamos nessas lojinhas de porcentagem que há anos estão promovendo resultados totalmente desconectados da realidade. E como previu o Guilherme Fiuza, se o Bolsonaro não mobilizasse tanta gente, alguma lojinha aproveitar a liquidação que ele sempre faz aí, quando a eleição está chegando, ia vender o índice do Lula com 99,9%, né? Como fazem as lojinhas aí. Eles iam vender. Com a margem de erro oscilando para cima, 103%. E nós temos que lembrar sempre a audiência, aquilo que a audiência já sabe, mas duas coisas básicas. Primeiro, não são institutos, não são think tanks, são empresas que vendem esse serviço. E a segunda coisa, alguém paga. Quem é que está pagando para essas pesquisas? Bom, já pagou a emissora que faz oposição ao presidente, já pagou banco, que morre de saudade do Guido Mantega como ministro. Então, de novo, siga o dinheiro também é um bom conselho nessa questão. E a gente está falando, antes de 2 recados que eu tenho para dar, a gente está falando aqui do popular Bolsonaro, do impopular Lula, ou pelo menos as pessoas, pelo jeito que votam no Lula, estão muito envergonhadas para ir para a rua. A gente tem uma imagem que nos foi enviada agora há pouco pelo Fábio Weingarten, que é o encontro do presidente Bolsonaro popular com o rei Charles III impopular, talvez, não sei se é, talvez o monarca mais impopular do Reino Unido. Estão aí os dois se encontrando, né? O presidente e a primeira-dama estão lá em Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. E eu tenho um recado... Posso finalizar? Claro, antes do recado? Sim, claro. Porque sobre os institutos de pesquisa. Sempre que em vários programas a gente traz essas pesquisas totalmente erradas do passado, né? E alguns membros do consórcio tentam defender falando, não, mas a pesquisa de boca de urna eles acertaram. É a mesma coisa que você falar, tá jogando Brasil e Estados Unidos, tá 14-5 para o Brasil, você fala, olha, agora o Brasil vai ganhar. Aí é mole, né?